O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Pedro e Paulo, dois grandes seguidores de Jesus, dois grandes apóstolos, dois grandes mártires, duas colunas da igreja primitiva, dois fiéis em Cristo até as últimas consequências, dois prisioneiros por causa da fé, por causa do Cristo. Bastando isso para nos dizer, para termos a consciência de que estamos diante de dois grandes testemunhas, dois grandes modelos de fé, de referência, de ardor, de capacidade de levar até as últimas consequências a fé. Em Pedro, nós poderíamos dizer que se destaca a instituição, o lado da unidade, da organização. Em Paulo, o grande líder missionário, aquele que formou comunidade, expandiu o cristianismo. Pedro destaca o pastor das comunidades como referência de fé. E Paulo, esse grande líder. Então, queridos irmãos, os dois, embora diferentes, mas com o mesmo objetivo, de testemunhar o Cristo. E a gente, olhando esse texto, a partir desse texto que ouvimos do Evangelho, essa espécie de enquete que Jesus faz junto aos seus discípulos, perguntando: quem sou eu para vocês? No dizer do povo, quem sou eu? Interessante como que o povo via em Jesus um veio profético muito grande, muito forte. Falaram que era Jeremias, um dos profetas, dizendo que era Elias. Então vivia-se naquela expectativa que Elias retornaria, e ela estava na pessoa de Jesus. Mas ele quer saber dos próprios seguidores dele.
sou eu para vocês? Aqui não se trata de uma resposta teórica, aprendida, quem sabe, no catecismo, ou que alguém me disse, ou que alguém falou a respeito. Não, a pergunta, ela é a resposta, ela é existencial e deve ser também. É como se a pergunta fosse dirigida assim: qual é o sentido de ter fé em Jesus? Qual é o sentido de seguir Jesus? Faz alguma diferença ter fé nele ou não ter fé nele? Qual é a diferença, eu que sou seguidor de Jesus? Como que eu manifesto isso na minha vida? Qual é o sentido? Então, as minhas posições na vida, as minhas decisões, as minhas práticas, elas estão de acordo com aquele que é seguidor? A fé, como que eu manifesto esta fé? Esse é o sentido da pergunta. Ela é mais existencial. Como que eu estou vivenciando essa fé? Porque é ela que é o fundamento de tudo. Quando Pedro vai dizer assim: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Messias, Cristo, quer dizer, é o ungido de Deus, o escolhido de Deus. É sobre essa fé que Cristo é o Filho de Deus que fundamenta a igreja. A igreja, ela se fundamenta nessa rocha de fé que o apóstolo Pedro professou, e é claro que representa todos os demais. Pedro, ele preside a unidade, a universalidade. Nele, em torno dele, se forma a igreja. E a igreja, ao longo da história, ela tem essa consistência graças a esse primado. E foi dado a Pedro as chaves do reino. Claro, ele e a comunidade, de ligar e desligar, de incluir ou de excluir, mais para incluir. Então, a igreja, ela é esse barco que está neste nessa travessia deste mundo, contando com o próprio Cristo, que está sempre com ela. Então, a oportunidade de hoje, queridos irmãos, a gente também rever a nossa fé, o nosso compromisso com Cristo. Curioso que enquanto Pedro estava na prisão por causa da fé, por causa do Cristo, a igreja era solidária com ele, rezando por ele, para que ele não desfalecesse na fé, que ele mantivesse firme na sua posição, na sua missão. E quando a gente olha Paulo, que ele manifesta um verdadeiro testamento espiritual, em uma das últimas prisões dele, ele está lá, faz um balanço da sua vida, uma retrospectiva da sua caminhada de fé. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, agora resta-me a coroa imperecível da glória que o Senhor justo juiz tem dedicado a mim. Então Paulo fala isso com muita alegria, com muita ardor, com muita convicção. Ele está na prisão por causa do Cristo, feliz por causa disso, de ter cumprido a sua missão que ele tinha recebido do Senhor quando naquela queda do cavalo, na sua conversão, de levar a boa nova a todas as nações, todos os povos. E ele foi fundador de comunidade, dinâmico, ardoroso por causa do Cristo. Ambos os apóstolos nos diz hoje que nós devemos ser continuadores desta missão recebida do Senhor. No nosso batismo é o momento da gente se perguntar se a minha fé ela está sendo expressa pela caridade,
por uma luta de um mundo melhor, na construção do projeto de Deus. Nós estamos neste mundo, agora é a nossa vez. Aliás, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Nós hoje somos os enviados do Senhor. Como que está sendo a minha missão? Como que eu tenho assumido isso na família, na comunidade? Então, é uma oportunidade da gente fazer esse balanço, seguindo aí o exemplo de Paulo, que faz uma retomada no momento que ele está sozinho, está na prisão, revendo a vida, e ele vai dizer assim para ele mesmo: valeu a pena, a minha vida tem sentido, combati bem o bom combate. E você, querido irmão, querida irmã, está combatendo o bom combate? Está aí, como que está essa vivência da fé? E aos queridos ouvintes agora também, que nos acompanham através das ondas da Rádio Educadora, nessa programação do Pastor, vai também se perguntando: quem é Jesus para você? Qual é o sentido? Qual é a diferença que tem em nós que temos fé em Cristo? Tem alguma diferença? Tanto faz ter fé ou não? Então, como que isso tem repercutido na vida de cada um? E se a gente vai olhar que a fé, nós temos oportunidade de atuar na comunidade, os dons que Deus tem nos concedido, as atividades diversas, de colocar isso a serviço dos outros de uma forma gratuita, e isso é uma oportunidade que nós temos de fazer. Vamos pedir ao Senhor que nós sejamos assim solidários entre nós. E em se tratando hoje do dia do Papa, lembrando do Papa Francisco, da sua, eu diria, espinhosa missão hoje. O Papa, ele enfrenta oposição. Eu já tenho até dito que tem gente que quer ensinar o Papa a ser Papa, e é um orgulho danado. Tem aqueles assim da ala mais tradicional da igreja, então, que enfatiza muito o aspecto da liturgia na sua beleza, e como de fato é bela a nossa liturgia, mas fica só no aparato. Cadê a obediência? Cadê o seguir os ensinamentos do Papa? Cadê a caridade? Fica só nas aparências, só na liturgia, só dentro da igreja? E a sequência disso na vida? A fé que deve ter compromisso. Então é o momento da gente rezar pelo nosso Papa, pelo Papa Francisco, que essa última encíclica dele, vamos conhecer, né? Esse Laudato Si, para a gente levar adiante, conhecer a importância de uma orientação, sobretudo nessa dimensão ecológica. Então, o Papa é o chefe visível da igreja na terra. Sua missão é espinhosa, sobretudo hoje, com mudanças rápidas e violentas, com contestações dentro e fora da igreja. E a igreja hoje está assim, o Papa está sofrendo com o Estado Islâmico, aqueles fanáticos que estão matando os católicos. Basta essa intolerância religiosa, isso é contrário aos direitos humanos. Todo mundo tem o direito de manifestar a sua fé. Então esses fanáticos, eu ia rezar para que haja uma intervenção da ONU mesmo, porque não pode continuar dessa forma, e o Papa sofre com esse tipo de reveses. Então essas rápidas mudanças e rápidas violentas, com contestações dentro e fora da igreja, como é difícil saber discernir no meio de tantas turbulências. Ele merece o nosso amor, mas que não seja um amor só de palavras, de boas intenções, mas um amor concreto, rezando por ele, escutando a sua voz,
e praticando seus ensinamentos. Queridos irmãos, a importância da gente conhecer o pensamento do Papa, quais as suas orientações, inclusive essa exortação, a alegria do Evangelho, ela tem umas orientações muito precisas, muito claras para todo o povo, de conhecer isso, porque esse grande amor, sobretudo com os pobres, essa última encíclica, por exemplo, ele olha tudo a partir da perspectiva dos pobres. Então essa forma de ver tudo a partir do Evangelho. Então, rezando por ele, escutando a sua voz, tentando praticar seus ensinamentos e relembrando as figuras de São Pedro e São Paulo, vamos nos perguntar: damos testemunho de Cristo como eles no ambiente em que vivemos? Acreditamos que somos responsáveis pela continuação do projeto de Deus? Então, relembrando a figura do Papa, continuemos a nossa oração, pedindo a Deus que lhe dê muita luz para apontar sempre o melhor caminho para a igreja e muita força para enfrentar com otimismo e alegria as contestações do mundo moderno. E ele é o Papa da alegria, da esperança, então motiva a todos nós nesse caminhar. Quantas pessoas que vê o Papa com muita simpatia e com muita esperança. Todos colaboramos. Então a igreja é um corpo vivo que se constrói com pedras vivas. Todos colaboramos na construção, mas sob a guia e supervisão dos que são sucessores de Pedro, no caso o Papa, e dos demais apóstolos, os nossos bispos. Portanto, nesta liturgia, vamos reforçar a nossa oração, pedindo pelo nosso Santo Padre. E hoje